tudo na vida. Se ela não tiver a força espiritual, ela está desarmada. Tem muitas pessoas que têm as coisas, que têm uma família abençoada, que tem tudo para dar certo na vida dela, mas está sem a força espiritual, está sem a força da palavra de Deus. Como eu estava dizendo, a palavra é o alimento. A pessoa que não tem a palavra de Deus dentro dela, ela está fraca espiritualmente. Qualquer coisa derruba a pessoa. Jesus diz que qualquer pessoa que ouve a palavra dele e coloca em prática, ou seja, quando Deus fala, faz isso, a pessoa faz. Quando Deus fala, não faz isso, a pessoa não faz. Quando Deus diz, vive assim, a pessoa vive. Quando Deus diz, não vive assim, a pessoa não vive mais assim. Então a pessoa está ouvindo e está praticando. Ela está crendo naquilo que Deus está falando e ela está colocando em prática, porque ela está ouvindo a palavra do Deus que criou, o Deus criador, o Deus que formou cada um de nós. Então, quando a pessoa ouve a palavra de Deus e crê e pratica, é como se ela estivesse colocando a vida dela estabilizada e construída sobre uma rocha muito forte, que é a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus em todo momento da nossa vida, irmão. Em todo momento nós estamos passando vários tipos de experiências, com muitas pessoas nós convivemos, não é? E tem momento que nós precisamos então ser mais equilibrados. Tem momento em que as pessoas estão tudo desesperadas, então precisa naquele momento de alguém equilibrado. E esse alguém, Deus está dizendo para você nessa tarde, é você, que Deus está te escolhendo para quando chegar nesse momento você poder estar ali e ser um instrumento na mão de Deus. Salmo 27. Esse salmo é um salmo que traz muita confiança para a nossa vida, irmão. Porque pelo fato de nós vivermos aqui nesse mundo e não vermos Deus fisicamente, não é? Muitas dúvidas surgem no coração das pessoas. Em muitos momentos, até aquela pessoa que está vivendo pela fé, né, ela é tentada a pensar que ela está sozinha. O inimigo ele tenta as pessoas para que as pessoas então duvidem da existência de Deus, muitas vezes, duvide que Deus está com ela, mas a palavra de Deus, ela não traz dúvida. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de certeza. Por isso, através da palavra de Deus, Deus disponibiliza a fé para nós. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. A fé é uma palavra de 2 letras, uma palavra pequenininha, mas que traz um grande resultado para a nossa vida. Eu consegui muitas coisas na minha vida pela fé, e Deus vai abençoando a minha vida dia a dia por causa da fé. Não porque eu vejo, não é porque eu não vejo que quer dizer que eu não vou conseguir. Pelo contrário, a fé ela se manifesta quando você vê uma situação e não vê jeito nenhum de se resolver, mas você crê que vai resolver. É aí que nasce a fé, quando você ouve a palavra de Deus e acredita nela. Esse salmo ele foi feito por Davi. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Deus nos fez para ele. Imagina se hoje Deus pudesse encontrar aqui na terra algumas pessoas segundo o coração dele, pessoas que fizessem a vontade dele. Davi, ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus, o homem que correspondia com a vontade de Deus. Quando você tem seu filho, você quer que ele faça, quando ele está pequeno, você quer que ele faça aquilo que você quer que seja feito, até mesmo porque você conhece, né, mais Davi do que ele. Você não quer que ele entre em caminhos errados. Deus da mesma forma, Deus criou todos nós, e Deus quer que a gente faça a vontade dele. Davi fazia a vontade de Deus. Davi, ainda muito jovem, ele aprendeu a louvar a Deus. Ele era pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas do pai dele lá no campo. E lá no campo ele tinha uma harpa lá, que ele tocava, louvando o Senhor, adorando e bendizendo o Senhor. Quando eu pregava uma mensagem na igreja, que falava sobre o amor a Deus que nós devemos ter, irmão. Pelo fato de nós sermos dependentes de Deus, da gente precisar de buscar de Deus as coisas, né? A gente acaba buscando muito, né, sobre as nossas necessidades. Às vezes a gente busca a Deus só para alcançar alguma coisa. Nós precisamos aprender a amar a Deus, independente do que Ele pode dar, independente do que Ele pode fazer na nossa vida. Buscar a Deus como primeira necessidade, isso é importante, irmãos. Quando nós buscamos a fonte, então as outras coisas vêm por acréscimo. Quando nós buscamos a fonte, as coisas vêm por acréscimo. Jesus falou que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O que seria buscar o reino de Deus? Primeiramente, a gente deve entender que
A primeira coisa que nós devemos fazer é buscar o reino de Deus pela fé, buscar acreditar, crer na palavra de Deus, crer em tudo aquilo que a palavra de Deus está dizendo, irmão. Aproximar de Deus pela